sou a professora Silvânia Pimenta, do canal Opção Enfermagem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula que tratará do tema de hipertensão arterial e hipotensão arterial. Este tema é um tema de grande relevância que interessa, não só aos estudantes, mas aos concurseiros e até mesmo os profissionais. O tema é hipertensão e hipotensão. Eu trarei as definições, trarei epidemiologia, trarei ainda as informações sobre os fatores de riscos, a abordagem e também esclarecer dentro do quadro de hipertensão o que é uma crise hipertensiva e qual a diferença entre urgências hipertensivas e emergências hipertensivas. Muitos profissionais não sabem diferenciar uma emergência da outra. Portanto, nesta videoaula você terá este conhecimento para ser aplicado no seu dia a dia. E convido vocês a assistirem até o final. Portanto, venham comigo. Hipertensão arterial é a condição clínica multifatorial que é caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial, cujo valor da pressão sistólica seja igual ou maior que 140 e da pressão diastólica seja igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Consideramos como condição clínica multifatorial, pois existem diversos fatores que interferem e que são determinantes para elevar ou diminuir a pressão arterial. E, portanto, esses fatores serão conhecidos mais adiante. Antes de aprofundar o tema de hipertensão, ou mesmo mais adiante de hipotensão, se faz necessário um breve resumo sobre o que é a pressão arterial. A pressão arterial, na verdade, ela é resultante de dois fatores. O primeiro deles é o débito cardíaco. E o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, que é esta área aqui, para a artéria aorta, que é esse vaso grande aqui que sai diretamente do coração. Então, esse volume de sangue que é ejetado para esta artéria, em um período de 1 minuto ou, se preferir, num período de 60 segundos, será um dos fatores que determinará a pressão arterial. O outro fator importante para se determinar a pressão arterial é a resistência vascular periférica. E o que é a resistência vascular periférica? É a resistência que a artéria faz para receber o sangue ejetado pelo coração. E nesta ilustração nós podemos ver que ora a artéria está no calibre normal, no seu diâmetro normal, e ora ela está contraída, como agora. Então, esta contração que o vaso, que a artéria faz, causa uma resistência para a passagem do volume de sangue ejetado pelo coração. E, então, a pressão arterial ela é resultante do débito cardíaco mais a resistência vascular periférica. Então, esses dois fatores vão determinar a pressão arterial. Apresento agora algumas condições que interferem diretamente na pressão arterial. Estas condições estão relacionadas à resistência vascular periférica. Sabemos que o aumento da resistência vascular periférica leva ao quadro de uma hipertensão, mas também sabemos que a diminuição da resistência vascular periférica leva a um quadro de hipotensão. E são essas condições que eu trago para vocês agora. Eu vou iniciar pelas condições que elevam a pressão arterial, ou seja, que causam a hipertensão. Eu trago basicamente 3 destas condições. A primeira das 3 condições é a aterosclerose, que é a condição onde placas de gorduras se depositam no interior das artérias, causando uma obstrução. Essas placas de gorduras são chamadas de ateroma. E aqui estão as placas de ateroma. Elas estão estreitando o canal por onde passa o fluxo sanguíneo. Então, esta placa ou estas placas fazem aumentar a resistência vascular periférica. Portanto, interferem diretamente na pressão arterial.
A segunda condição é a arteriosclerose. É um nome bem parecido com a primeira condição, mas a arteriosclerose é um enrijecimento, é um endurecimento da parede das artérias. Isso se dá porque as fibras musculares envelhecem, né? E são substituídas por tecidos fibrosos. Então, esses tecidos fazem com que a artéria perca a capacidade de se dilatar e contrair, ou seja, perca a capacidade de elasticidade. Então, a artéria, ela segue esse movimento aqui das setinhas. Ora ela se dilata, né, para a passagem do sangue, e ora ela se volta ao estado normal. Com o aparecimento da arteriosclerose, que seria aqui ilustrado como esse tecido verde aqui, esse tecido ele fica dentro da parte muscular da artéria, da parede das artérias, que é a parte que dá a elasticidade. Então, esse tecido duro, enrijecido, endurecido, faz com que a artéria fique mais resistente à passagem do sangue. Então, esta condição também produz uma elevação da resistência vascular periférica. A terceira condição que altera a pressão arterial, elevando esta pressão, é a vasoconstrição, né? A vasoconstrição, ela faz com que o vaso se contraia e, portanto, a luz desse vaso fique mais estreitado. Com isso, o sangue terá uma maior resistência para vencer essa vasoconstrição, tá? E o coração, consequentemente, fará uma força além do necessário para vencer a resistência vascular periférica. Neste desenho que eu trago agora, 3 artérias, porém em condições diferentes. Essa aqui está com a parede vascular normal, na sua espessura normal e no seu diâmetro, na sua luz e diâmetro normais. Aqui já é um caso de vasoconstrição. Então, aqui seria a terceira condição, que é a vasoconstrição. Pois, se observarem bem, a parede da artéria encontra-se mais espessada. E por que isso acontece? Acontece porque as fibras musculares, elas são acomodadas de forma natural. Porém, quando acontece uma vasoconstrição, as fibras, as células desse músculo liso se juntam densamente, e isso vai fazendo com que a parede dessa artéria fique mais espessa, porque as células elas se juntam de forma muito densa. E nesse sentido, é óbvio que se a parede arterial foi espessada, naturalmente a luz da artéria foi também estreitada, ela ficou diminuída. E quando tudo isso acontece, tanto a aterosclerose como a arteriosclerose e a vasoconstrição, a pressão arterial ela tem uma grande propensão a se elevar naturalmente, tá? Então, a pessoa vai desenvolver uma hipertensão crônica, pois ela tem essa condição. A quarta e última condição, ela se opõe às outras 3 aqui apresentadas, pois esta quarta condição, ela produz um efeito totalmente contrário, pois ela diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, diminui a pressão arterial, causando uma hipotensão. Esta condição é a vasodilatação. A vasodilatação, agora aqui em destaque, ela fica bem visualizada, pois a parede da artéria ela está bem mais fina do que as demais. E também o seu calibre, o seu diâmetro, aqui a luz desta artéria ficou muito mais amplo do que as demais. Então, esse fenômeno aqui se chama vasodilatação. O que explica isso? As fibras musculares que compõem a parede da artéria, tá? Elas ficam posicionadas na parede da artéria. Essas fibras musculares, elas dão a capacidade de elasticidade desta artéria, ora para se contrair, ora para se distender. E
que é este movimento que reflete a pulsação, né? Os batimentos cardíacos. Agora, a vasodilatação, o que acontece? Os vasos se dilatam, a parede celular fica bem mais fina e acontece uma amplitude da luz desta artéria e, consequentemente, há uma passagem de maior volume sanguíneo por esta artéria, tá? Esta condição, ela faz com que a pressão arterial diminua pela diminuição da resistência vascular periférica. Vimos agora as 4 condições que podem alterar a pressão arterial, ora de forma crônica, ora de forma aguda. Trago agora, para ilustrar ainda mais, um vaso, né? Uma artéria de uma pessoa, né? Em condições de normotensão e outra em condição de hipertensão. Então, você veja que são condições totalmente diferentes. Então, a normotensão, você veja bem que a parede arterial encontra-se normal, o fluxo sanguíneo também normal. Já na artéria de uma pessoa hipertensa, nós vemos aqui, podemos observar aqui, a placa de ateroma, fazendo um estreitamento do canal e dificultando a passagem do sangue, fazendo com que o coração tenha que exercer uma força maior de bombeamento, uma força maior de ejeção, mais especificamente o ventrículo esquerdo, para que esse sangue consiga vencer esse estreitamento. Esses estreitamentos, muitas vezes, se dão em várias áreas, em várias artérias, tá? Então, isso é uma condição prática, né? Visual do que é um vaso sanguíneo, né, de uma artéria de uma pessoa que tem uma pressão arterial normal e a outra que não tem, né, que é hipertensa. Já que entendemos a dinâmica das alterações da pressão arterial, agora vamos entrar no tema que é a hipertensão arterial. E é importante, logo de início, deixar claro que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Ela pode não apresentar sintoma nenhum durante longas datas, um longo tempo, e por este motivo ela foi considerada, ela foi rotulada como sendo assassino silencioso, pois esta condição de não apresentar sintomas, não dar sinais de que algo de errado está acontecendo, faz com que a hipertensão prolongada possa levar a múltiplas complicações de sistemas, de órgãos importantes, com comprometimentos, muitas vezes irreversíveis. Hipertensão arterial sistêmica. Sistêmica porque a hipertensão pode causar complicações em vários órgãos e sistemas do nosso organismo. Por isso ela é designada hipertensão arterial sistêmica. Bem, e quais são os órgãos e sistemas que podem ser afetados pela hipertensão, seja de forma aguda ou de forma crônica? Primeira delas é o cérebro. O cérebro pode ser afetado diretamente pelo rompimento de um vaso sanguíneo, em função de uma hipertensão arterial. Então, esse rompimento desse vaso vai fazer com que esse cérebro seja lesado e, consequentemente, vai deixar sequela para o resto da vida. Bem, o outro órgão que pode, o outro sistema que pode ser afetado é o sistema circulatório, que reúne os vasos sanguíneos, mas também agrega o coração, que é o órgão vital. Temos ainda um órgão vital, que é o pulmão. Ele pode também ser afetado pela hipertensão arterial. O sistema renal também, que é um órgão de fundamental importância para filtrar o sangue e remover as substâncias tóxicas que estão contidas nesse sangue. E, para quem não sabe, também a hipertensão pode causar lesões a nível de visão, trazendo consequências também irreversíveis. Tá? Então, esses aí que estão apresentados são os órgãos e sistemas que são alvos da hipertensão, ou seja, que são afetados diretamente por um quadro de crise hipertensiva ou de hipertensão prolongada. E quais são as complicações e comprometimentos que podem afetar os órgãos-alvos e seus sistemas, mediante a hipertensão arterial sistêmica? Eu trago aqui uma ilustração que vai listar as principais
principais complicações, comprometimentos desses órgãos e sistemas. Bem, a nível cerebral, a nível de sistema nervoso central, nós temos o AVE ou o AVC, que é acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Temos ainda a microangiopatia vascular, que são fragilidades dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Temos ainda a demência vascular. A nível de visão, nós temos a retinopatia, que traz como consequência a perda parcial ou total da visão. A nível de vasos sanguíneos, mais precisamente a nível de artéria, nós temos a arteriosclerose e temos os aneurismas. Já a nível de coração, nós temos as doenças coronarianas, temos a hipertrofia cardíaca e temos ainda a insuficiência cardíaca. Já a nível de sistema renal, nós temos aí a nefropatia hipertensiva e temos a insuficiência renal. Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica. Trago para vocês uma pesquisa que foi bastante reveladora e que trazem dados da hipertensão arterial sistêmica. Bem, essa pesquisa foi feita em 2015 pelos norte-americanos e que pesquisaram os indicadores de saúde. E nessa pesquisa, esses dados sobre a hipertensão foram revelados. Nesta pesquisa foi revelado que 69% dos primeiros episódios de IAM, que é infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial estava presente. Além disso, 77% dos acidentes vasculares encefálicos, dos AVEs, também a hipertensão estava presente. Estava presente ainda a hipertensão em 75% das insuficiências cardíacas e 60% das doenças arteriais periféricas. Mas é mais revelador que a hipertensão arterial sistêmica, ela é responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes por AVE. E quais são os fatores de riscos para a hipertensão arterial sistêmica? Eu tenho fatores modificáveis, mas também tenho aqueles fatores que não são modificáveis, ou seja, eu não tenho como fugir desta condição. E os não modificáveis estão relacionados à idade, à etnia, ao sexo e à hereditariedade. Já os modificáveis, eles estão relacionados à obesidade, ao sedentarismo, ao consumo de sal, ou sódio, ao consumo de álcool, ao tabagismo, enfim, aos hábitos alimentares, às condições socioeconômicas. Listaria aqui uma série de condições de fatores de riscos. Hipertensão arterial, classificação conforme causa e origem. Bem, agora de uma forma mais específica, nós temos a hipertensão primária, que é um tipo de hipertensão onde a causa não é conhecida. A pessoa que tem não sabe por que tem, Ela não está associada a nenhuma outra condição, a nenhuma outra doença. Então, esse tipo de hipertensão atinge 95% da população hipertensa. O segundo tipo de hipertensão é a hipertensão arterial secundária. E este tipo tem uma causa conhecida, ou seja, está associada a alguma condição de saúde, alguma doença. E, neste caso, eu posso citar aqui a doença renal, os distúrbios hormonais, uso de substâncias químicas estimulantes, como medicamentos, fumo, cocaína, álcool. E este tipo de hipertensão secundária atinge de 3 a 5% da população. Então, veja que é uma fração muito pequena da população hipertensa que tem a hipertensão e esta hipertensão está associada a alguma dessas condições aqui citadas. Crise hipertensiva. É a condição onde a pressão arterial é muito elevada e é caracterizada pelo aparecimento súbito, onde a pressão diastólica ela fica igual ou maior que 120 milímetros de mercúrio. Essa condição de pressão arterial muito elevada é uma condição de atendimento médico prioritário. Bem, na crise hipertensiva nós temos dois tipos de atendimento médico prioritário. Nós temos as urgências hipertensivas
e as emergências hipertensivas. E o que é emergência hipertensiva? Na verdade, é a crise hipertensiva em que o aumento brusco da pressão arterial é acompanhada de lesão aguda dos órgãos-alvo. E são estes órgãos, como eu já citei inicialmente. Então, nós temos como órgão-alvo o cérebro, o sistema cardiovascular, né, incluindo o coração, o pulmão, o sistema renal e a visão. Então, qualquer elevação da pressão arterial que apareça sinais e sintomas em que indiquem lesão de algum desses órgãos-alvo, vai ser considerado emergência hipertensiva. Nas emergências hipertensivas, a pressão arterial deve ser controlada de forma lenta e gradativa, né? Um controle progressivo dessa pressão arterial, num período de 24 horas, onde, dentro desse período, vai ser administrado medicações antihipertensivas associadas a diuréticos e por via parenteral. Neste período também deve ser acompanhado os sinais vitais deste paciente, mais especificamente a pressão arterial. E este acompanhamento se dará através de uma monitorização contínua. E quais são as emergências hipertensivas? Lembrando que as emergências hipertensivas é uma associação da hipertensão arterial com lesão de órgãos-alvo. Então, eu trago aqui uma lista, uma tabela que constam estas emergências hipertensivas. Então, vamos lá. A encefalopatia hipertensiva está acometendo que órgão? O cérebro. O edema agudo de pulmão está acometendo o pulmão. O infarto agudo do miocárdio está acometendo o coração. O aneurisma dissecante de aorta está acometendo o vaso, a artéria aorta. A hemorragia intracraniana, mais uma vez, está acometendo o encéfalo. A eclâmpsia, que é uma condição comum de gestante, é uma condição grave e que, inclusive, coloca em risco a vida não só da mãe, mas também do bebê. O outro ponto é a queimadura de grande proporção, que desequilibra toda a parte hidroeletrolítica do organismo humano. Então, todas essas condições têm lesões graves de órgãos e sistemas alvo. E por isso que o atendimento deve ser prioritário, o atendimento médico deve ser prioritário e a pressão arterial deve ser controlada num período de até 24 horas. E o que é urgência hipertensiva? É a crise hipertensiva em que não se verifica lesão de órgão-alvo. Então, está associada a sintomas de menor gravidade, mas que não descarta a possibilidade de que ao longo dos anos, a longo prazo, possa haver uma evolução lenta e progressiva com consequente lesão futura desses órgãos-alvo. Sugere-se o manejo com medicação por via oral, onde a normalização da pressão arterial deverá ser planejada num período de 24 até 48 horas. E recomenda-se também que o acompanhamento dos sinais vitais seja feito através de uma monitorização contínua. É um quadro que tem prioridade médica, porém, pode-se esperar para que essa pressão arterial chegue aos níveis normais em um período de 24 a 48 horas, ou seja, então o tratamento pode ser menos agressivo, pode ser mais lento e gradativo. Hipertensão arterial, sinais e sintomas. Como eu disse inicialmente, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Ela se instala e permanece, muitas vezes, por datas prolongadas, sem se manifestar, sem apresentar sinais ou qualquer sintomas. Porém, em algumas situações, principalmente em situações de crise hipertensivas, é que os sinais e sintomas podem aparecer. E aqui estão listados. No caso, pode aparecer uma sensação de mal-estar generalizado, dor de cabeça ou dor na nuca, que é a cefaleia,
zumbido no ouvido, visão embaçada, sensação de fraqueza, tonteira e sangramento nasal. O sangramento nasal é um mecanismo de defesa do organismo que rompe, né? A pressão arterial faz com que o vaso sanguíneo que irriga as fossas nasais se rompam para que o sangue flua através dele, e com isso a pressão arterial possa baixar. Então, de alguma forma, o sangramento nasal auxilia a diminuição da pressão. E qual o tratamento da hipertensão arterial? Uma pessoa cometida de hipertensão arterial, ela deve fazer exercícios físicos diariamente, rotineiramente, mas exercícios de baixo impacto, uma dieta saudável, hábitos diários saudáveis e fazer uso contínuo de medicações para controle da pressão arterial. Hipotensão arterial. Bem, a hipotensão arterial é uma condição contrária à hipertensão arterial. Nesta condição, a pressão arterial, os níveis pressóricos, encontram-se abaixo dos valores normais. Tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica vão estar abaixo dos valores considerados normais. Para caracterizar uma hipotensão, os níveis pressóricos devem ser os seguintes. Para a pressão sistólica, a pressão deve estar igual ou menor que 90 milímetros de mercúrio. E a pressão diastólica igual ou menor que 60 milímetros de mercúrio. Quais são as causas da hipotensão? Nós temos algumas condições que levam à hipotensão. Neste caso aqui, a dilatação das arteríolas, que pode ser causada por uma infecção bacteriana grave, né, e que se desenvolve, né, o choque séptico, o uso de medicações específicas para baixar a pressão. Então, neste caso, pode ocorrer uma hipotensão, e também casos de reações alérgicas agudas, que também é um quadro que pode estar associado a uma queda de pressão, né, uma hipotensão. Temos ainda as doenças cardíacas, as alterações cardíacas. Então, a hipotensão pode estar presente num ataque cardíaco, né, que é o infarto agudo do miocárdio, também na taquicardia, que são os batimentos cardíacos acelerados, mas também ela pode aparecer na bradicardia, que são os batimentos cardíacos desacelerados, ou seja, mais lentos. E por final, pode também aparecer em casos de arritmia. No caso de arritmia, existe um descompasso dos batimentos cardíacos e isso afeta diretamente a circulação e, por consequência, acontece a hipotensão. E, por último, a hipotensão associada a volume de sangue baixo, ou seja, causado por uma desidratação, né? Então, a desidratação leva a uma redução do volume sanguíneo e também por consequência de uma hemorragia, que pode ser, né, uma hemorragia de pequena ou até de grandes proporções. Então, essas são as condições que estão associadas à hipotensão. Tipos de hipotensão. Nós temos 3 tipos básicos de hipotensão. A primeira delas é a hipotensão ortostática, que é conhecida como a hipotensão postural. Ela se dá em decorrência de uma mudança brusca de posição corporal, onde o sistema cardiovascular não tem tempo suficiente para acompanhar o movimento que foi executado. Então, isso é muito comum de acontecer quando a pessoa encontra-se sentada de repouso ou deitada. Ao se levantar, acontece a hipotensão, que nós chamamos de hipotensão ortostática ou postural. Bem, para evitar esse tipo de queda de pressão arterial, o que se deve fazer? Deve-se fazer uma mudança gradativa. Então, uma pessoa que passou 12 horas, 8 horas deitada, né, no período noturno e vai se levantar pela manhã,
deve fazer isso de forma gradativa. Primeiro, senta-se ao lado, né, do leito, senta-se no leito para depois se levantar. E isso vai prevenir a queda da pressão de forma brusca, por essa mudança muito abrupta. O segundo tipo é a hipotensão neural medial. Essa hipotensão ela é muito comum em jovens, né, em pessoas mais jovens, onde permanece muito tempo de pé e, desta forma, há uma tendência de queda da pressão arterial. Tá? Então, você ficar em pé por muito tempo, de forma estática, parado, sem movimentar os membros inferiores, né, sem movimentar o corpo, faz com que a circulação sanguínea fique também mais estática. Então, esta hipotensão, ela se dá nesta condição. A terceira e última hipotensão é a hipotensão pós-prandial. Ela é muito comum aparecer em idosos. E esta hipotensão, ela se dá logo após a ingestão de alimentos, normalmente após uma grande refeição, né? Tipo almoço, jantar. Então, o nosso organismo, após uma grande refeição, ele se adapta para realizar essa digestão. Então, o fluxo de sangue a nível de intestino aumenta consideravelmente após a ingestão de grande quantidade de alimentos. Então, por isso, pode ocorrer, né, principalmente no caso de idosos, a hipotensão pós-prandial. Agora, quais são os sinais e sintomas da hipotensão arterial? A hipotensão, ela apresenta os seguintes sintomas: taquicardia, fadiga, ou seja, uma sensação de cansaço, a falta de concentração, o desmaio e náuseas, sensação, vontade de vomitar. Além desses sintomas, nós temos também outros sintomas que são tontura, palidez e visão turva e escurecida. O tratamento da hipotensão, ela pode variar de acordo com cada pessoa, no qual é levado em consideração as causas e os sintomas apresentados. Em alguns casos, pode ser recomendado o uso de medicamentos específicos, o que deve ser receitado por médico. Porém, existem algumas medidas que minimizam, que melhoram a hipotensão. São elas: deitar-se em posição confortável, mantendo a cabeça na mesma linha do corpo. Então, deitar-se de forma plana, sem uso de travesseiros. Segundo, elevar os pés de modo que fique mais alto que a cabeça e o coração. Esta posição, ela faz com que haja um aumento no retorno venoso ao coração. E, naturalmente, esse sangue voltando em maior volume ao coração, em maior volume ele será bombeado. Então, principalmente para o cérebro. O terceiro ponto é ingerir água ou suco em pequenos goles para hidratar e evitar ficar sem comer por muito tempo. Então, essas são algumas das medidas que podem ajudar a evitar a hipotensão ou mesmo melhorar a hipotensão. E assim eu termino a videoaula de hoje, com a esperança de que vocês tenham gostado do conteúdo aqui apresentado e que, se alguma dúvida ficou, que vocês se sintam à vontade para perguntar, deixando a sua pergunta nos comentários. E eu terei o imenso prazer de esclarecer. Convido vocês a assistirem à próxima aula, que tratará sobre a classificação da hipertensão arterial. Uma aula bem esclarecedora, ensinará como classificar a hipertensão de um paciente, principalmente quando essa hipertensão encontra-se com valores aferidos em níveis diferentes de hipertensão. E, portanto, fica aqui o meu convite para que vocês assistam à próxima aula. Fiquem com Deus, até uma próxima vez.